Hoje um amigo meu me perguntou, me pediu alguns conselhos quanto a como fazer homeschool, ensinar os filhos em casa. E então eu vou fazer isto desta forma. Ponto número 1 tenha o propósito correto. No caso, alguns estão pensando em fazer homeschool simplesmente por causa da perversidade das escolas, e isto é mau, e os filhos devem serem livrados desta perversão. Porém, o motivo correto realmente está em Gênesis capítulo 6, e versículos 6 e 7, onde diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Obviamente, entender com isto que os professores que Deus planejou para os filhos são os pais, primeiramente e sobretudo. Nota bem que o assunto que é falado que deve ser, quanto ao conteúdo, que deve ser ensinado as palavras de Deus, as estradas na Bíblia. Obviamente, alguns vão pensar quanto a isto, que isso significa que eu estou eliminando a questão de ensinar português e matemática e história e ciência. Não estou falando sobre isto, mas é importante que compreendamos que a prioridade na educação dos nossos filhos é o conhecimento de Deus e das suas ordens para nós. Seria então importante mencionar Provérbios capítulo 1, versículo 8, neste sentido, ou Provérbios 1 e 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quer dizer, o ensino mais importante que a gente pode transmitir para os nossos filhos é temer a Deus e não os homens. Um terceiro conselho, então, seria a questão da importância da união entre o marido e a esposa. Isto é de fundamental importância. Aliás, primeiramente, o casamento é a união entre marido e esposa. O diabo vai usar muita coisa para atacar e separar. Vai ter muita rejeição de pessoas, muitas vezes, infelizmente, até da igreja, em a pessoa decidir ensinar os filhos em casa. Então, é muito importante ter união entre o marido e a esposa neste assunto. Quarto conselho seria: é muito importante avaliar o que vai ensinar, o conteúdo. Quanto a isto, deixa eu só lhe perguntar, das coisas que você estudou na escola pública, pense nas coisas que você estudou que hoje realmente não lhe são úteis quanto ao seu viver dia a dia. Eu creio que você, semelhante a mim, gastou muito tempo estudando coisas que realmente não está utilizando na sua vida. Então, é importante com isto avaliar o conteúdo, as matérias que vai transmitir para o filho. E quinto, então,
Uma coisa de fundamental importância e cedo na vida para ensinar o filho é ensinar o filho a estudar. Na verdade, depois de os primeiros anos, quando os pais têm instruído os filhos quanto a como estudar, então muito do seu aprendizado eles podem fazer por si mesmo, mesmo sem papai e a mamãe estar lá ensinando, podem estar aprendendo porque foram instruídos a estudar. Isto é de muita importância. Ensina como estudar a Bíblia e ensina então como aplicar isto quanto à gramática e outros assuntos também. E finalmente, deixa eu só mencionar mais uma coisa e talvez alguns vão se assombrar com isto, mas é meu conselho, eu creio que é bíblico e importante. Ensina os filhos a trabalhar e trabalho apropriado para a idade que elas têm. A vida não é só estudar, não. Parte do que é importante para a vida dos nossos filhos é que aprendam a trabalhar. E é claro que precisa ser uma coisa apropriada para a idade. Eu sei que nós vivemos em dias quando muitos estão dizendo que nos primeiros 18 anos o lugar do menino é na escola e depois é para trabalhar, mas se não começou a ensiná-lo a glorificar a Deus trabalhando, não vão querer fazer isso de repente só porque completou a escola. Em tudo isto, como o propósito maior da vida é glorificar a Deus, em todas essas coisas, quanto a instruir os nossos filhos nos valores bíblicos, a gente faz para que o Criador, aquele que deu a vida, aquele que nos confiou os filhos, para que ele seja glorificado. Deus os abençoe.